Informação importante: vários jogadores do elenco do São Paulo não querem mais trabalhar com o Rogério Ceni. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta todos os detalhes da crise no tricolor. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. O Chelsea vem muito forte para contratar o Endrick. A ideia é fechar a contratação nos próximos dias. Falo também sobre Maicon, fica ou não no Corinthians para a próxima temporada. Conversei com o Talisca, pretendido em outros tempos por Corinthians e Bahia. Quando é que o Talisca volta ao Brasil? Te atualizo também sobre as últimas do mercado, sobre o papo que eu tive com o Odair Hellmann, além de uma série de outras novidades a partir de agora. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, terça-feira de vídeo super legal. Tenho certeza que você vai curtir. Se assistir ao vídeo até o fim, esquece de deixar like, de se inscrever também, para não perder as últimas de mercado, bastidores, transferências, finanças e muito mais, beleza? Bora começar contando que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá a maior sorte. Nessa terça-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, São Paulo e Internacional, cotações espetaculares. A vitória do Tricolor paga R$ 2,05, o empate paga R$ 3,47 e a vitória do Internacional paga R$ 4,09. Tem ainda Bayern de Munique e Werder Bremen, jogo do Campeonato Alemão, vitória do Bayern super favorito pagando R$ 1,25. Na quarta-feira, Fluminense e Goiás, vitória do Flu paga R$ 1,37. Curitiba e Corinthians, se o Timão sair de Curitiba com os 3 pontos, embolsa R$ 2,57. Você não vai perder tempo, né? Aposte agora mesmo na Aposta Ganha, usando o link que eu vou deixar no comentário fixo ou apontando seu telefone celular para o QR Code que está na tela. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação repercute uma declaração de Ronaldo Fenômeno nas últimas horas. Quando perguntado sobre a convocação para a Copa do Mundo, ele disse que não levaria Gabigol, mas tentaria incluir Endrick, jogador do Palmeiras de só 16 anos de idade, e o Ronaldo usa o próprio exemplo. Ele foi campeão mundial pela seleção com 17 anos em 1994, mesmo sem entrar em campo. Quero falar também sobre Martinelli, o atacante ex-ituano, hoje no Arsenal, e uma das surpresas da seleção de Tite, vestirá a camisa 24, quebrando um tabu. Vale a lembrança de que na Copa América o Brasil não teve um atleta com a camisa 24, tudo por causa de uma homofobia absolutamente boba. Na Copa do Mundo essa camisa será utilizada. Quero falar ainda sobre o Botafogo, que venceu na noite dessa segunda-feira o Atlético Mineiro por 2-0 no Mineirão, reforçando uma situação bem esquisita que envolve o Fogão. O time é o dono da segunda melhor campanha como visitante. 31 pontos conquistados, só fez menos pontos do que o Palmeiras. Em compensação, se vai muito bem longe de casa, o Botafogo é horroroso em seus domínios. Tem a terceira pior campanha, só 19 pontos conquistados, à frente apenas do Ceará e do Juventude. Bora seguir o giro contando que Mazola Júnior é o grande favorito para assumir a Portuguesa. O anúncio pode ocorrer nas próximas horas. Mazola, que treinou o Novo Horizontino, escapou na última rodada de ver o Novo Horizontino cair da Série B para a Série C. No primeiro semestre havia trabalhado no Ituano quando conseguiu o título do Troféu do Interior. Para completar o giro de notícias, contar que Pikachu ficará no Japão, mesmo com o rebaixamento do Shimizu S-Pulse. O ex-jogador do Vasco tem mais 2 anos de contrato. Se você ouviu qualquer especulação envolvendo Pikachu, descarte-a. Já Zé Ricardo, ex-técnico do Vasco, esse corre o risco de demissão porque não conseguiu salvar ou evitar a despromoção do Shimizu. Para fechar a saideira, contar que Odair Hellmann está voltando ao Brasil, treinador que havia se desligado do Al-Ahly semanas atrás, mas continuou em Dubai. Ele tinha uma série de problemas para resolver. Agora, com tudo resolvido, estará de volta ao Brasil e o nome dele é especulado em vários clubes. Notícia importante: programa do Nicola dessa terça-feira entrevistará Odair Hellmann. Fique ligado, a partir de umas 7h15, 7h20, a gente coloca o Odair ao vivo para responder as suas perguntas. Quero falar agora sobre Cuca, que quase foi às lágrimas depois da derrota por 2-0 do Atlético Mineiro para o Botafogo dentro de casa. E as lágrimas não viriam por causa do tropeço, e sim por conta do comportamento do torcedor do Galo para com ele. Cuca já foi bastante xingado de burro, entre outras coisas, mas parte da torcida do Galo o chamou de mercenário e pediu para que ele deixasse o clube. Na entrevista coletiva, o Cuca se mostrou muito chateado. A frase do Cuca é a seguinte: "Me dói o coração.
Tenho 243 jogos pelo Galo e é a primeira vez que sou hostilizado. Podem chamar de burro, mas de mercenário não. Não voltei por dinheiro. Posso ser burro por ter voltado. Deixei de ir para outros times grandes e importantes. Não traí o Galo. Só para lembrar que o Cuca deixa o Atlético no final do ano com a promessa de que não dirigiria um rival. E ele cumpriu essa promessa voltando ao Atlético meses depois. Ele fez todo o retorno do Brasileiro. A campanha é muito ruim. Ele pegou o Atlético em quarto, hoje o Galo é o oitavo. Desperdiçando inclusive a oportunidade de ocupar o sexto lugar, deixando o Atlético Paranaense para trás. Você sabe que os 6 primeiros se classificam direto para a fase de grupos da Libertadores de 2023. Quero falar sobre o Ceará e a chance de vários bons jogadores estarem à disposição do mercado em algumas semanas. O Ceará vive situação delicadíssima, de acordo com o matemático Tristão Garcia, 96% de chance de rebaixamento. Ceará com campanha horrorosa, retorno péssimo, desastroso, de um time que custa 5 milhões e 200 mil reais por mês, de longe, uma das principais folhas salariais do país entre as equipes que não brigam pelo título. Pois bem, se o Ceará confirmar a queda para a Série B, vai se ver obrigado a fazer uma enorme reformulação. Não dá para manter um time com vários atletas caros jogando com muito menos receitas. E aí vão sobrar oportunidades interessantes. O Vina, que ganha 600 mil reais por mês, já foi pretendido por vários clubes brasileiros, é uma das alternativas. Steven Mendonça, que já foi especulado também ao longo do ano de 2022 em vários times brasileiros, tem contrato com o Ceará até dezembro de 2023, mas também não deve permanecer. Situação parecida, por exemplo, do goleiro João Ricardo, do zagueiro muito bom Luiz Otávio, do Castilho, que foi recentemente contratado, do Lima, meio-campista, do Nino Paraíba, lateral direito, do Eric, ótimo atacante de lado de campo, diante dessa escassez de jogadores de velocidade. Enfim, dirigentes de futebol brasileiros precisam estar atentos ao momento do Ceará. Ao que tudo indica, Ceará e Atlético Goianiense vão se juntar a Avaí e Juventude como os rebaixados do Campeonato Brasileiro de 2022. Bora de notícia exclusiva, o Chelsea entrou forte na parada para contratar Endrick. Eu já havia contado para vocês que no dia seguinte ao aniversário de 16 anos do Endrick, representantes do clube inglês estiveram em São Paulo para se reunir com o pai do Endrick e também com o empresário da joia palmeirense. O tempo passou e essa história acabou sendo esquecida. O PSG e o Real Madrid entraram forte na disputa pelo atacante, mas o Chelsea não quer ficar para trás e posso assegurar para vocês que nos últimos dias existiram algumas, no plural, reuniões envolvendo importantes dirigentes do Chelsea e representantes do atleta. O Chelsea quer mostrar que tem o melhor projeto esportivo para fazer do Endrick uma potência no futebol europeu. A ideia não é só com dinheiro, mas também com a possibilidade de incluir o Endrick nos principais projetos do clube a curto, médio e longo prazo. Sempre lembrando que o Endrick só pode se mudar do Brasil a partir do momento em que completar 18 anos de idade. Isso é ótima notícia para o torcedor do Palmeiras. Ele não sai antes de julho de 2024. E diante dessa concorrência importante de PSG, Real Madrid e agora Chelsea, o torcedor do Palmeiras ganha outra ótima notícia. O negócio deve ser fechado na casa dos 60 milhões de euros ou mais ou menos 300 milhões de reais, com a lembrança de que o Palmeiras é dono de 70% dos direitos econômicos. Estamos falando de 210 milhões de reais apenas para o Palmeiras, de longe a maior negociação da história do clube. Muita gente me perguntou durante o programa do Nicola dessa segunda-feira sobre o futuro do volante Maicon, que pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Corinthians até dezembro desse ano. Conversei durante o programa com o empresário do Maicon e quero trazer uma série de novidades. A primeira delas de que o Corinthians já fez uma primeira consulta ao Shakhtar em relação à possibilidade de um novo empréstimo. Resposta que veio da Ucrânia é que não. Não há possibilidade de um acordo que não seja em definitivo. O Shakhtar precisa vender o Maicon para arrecadar dinheiro. Você sabe de todos os problemas financeiros que envolvem os clubes ucranianos desde o início da guerra com a Rússia. Segundo ponto, o Shakhtar já sabe quanto quer para vender o Maicon, entre 7 e 8 milhões de euros. Estamos falando de 36 a 41 milhões de reais. Quantia considerada muito alta pelos dirigentes corintianos, que nesse momento focam todos os esforços para a manutenção do Yuri Alberto. Então, a tendência é que o Maicon não fique para a próxima temporada. Para piorar,
O Porto, de Portugal, e o Brighton, da Inglaterra, já demonstraram a intenção de comprar o Maicon, embora não tenham feito propostas, sinalizaram para o Shakhtar que devem fazer ofertas nas próximas semanas. O contrato de empréstimo se encerra em 31 de dezembro, o Maicon participará dos 2 últimos jogos e deve se despedir do timão. Só 25 anos de idade, passagem atual de 24 partidas e 2 gols. Ele acabou sofrendo bastante por causa das contusões. Quero falar agora sobre Anderson Talisca. Será que o Talisca está voltando ao futebol brasileiro? O torcedor do Bahia ficou animado porque nos últimos dias o Talisca se mostrou bastante ativo nas redes sociais, torcendo pelo retorno do Bahia para a primeira divisão. Conversei por WhatsApp com o jogador que pertence ao Al Nassr da Arábia Saudita e perguntei: e aí, Talisca, tem alguma chance de você voltar ao Brasil em 2023? A resposta dele foi a seguinte: acho que ainda não. Mas agora vem a parte boa, e ele completa: mas tá ficando mais perto de voltar, fecha aspas. O que o Talisca tá dizendo? Ele tem contrato com o Al Nassr até julho de 2024, e a ideia é ficar mais um tempo lá para garantir a independência financeira. Salário do Talisca no futebol saudita gira na casa dos 5 milhões de reais por mês. Ele é um dos mais bem pagos do país, até porque joga demais. Na atual temporada, por exemplo, são 6 partidas e 5 gols. No ano passado haviam sido 33 jogos, 22 gols e 4 assistências. É um grande pecado o Talisca nem ser especulado para jogar a Copa do Mundo. É muito bom. No futebol brasileiro caberia em qualquer time do Brasil. Seria titular, por exemplo, no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro ou para onde fosse. Quais são as possibilidades maiores quando ele decidir voltar? O Bahia, por conta de toda a identificação, é revelado no clube, e o Corinthians. O Talisca já revelou em outras entrevistas que era torcedor do Corinthians e tem o sonho de jogar no time pelo qual ele torceu. Mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente, talvez na janela da metade do ano que vem, na pior das hipóteses, na janela de dezembro de 2023. Mas o cenário de volta do Talisca ao futebol brasileiro está se aproximando. Ele só precisa terminar de fazer o seu pezinho de meia antes de voltar para ficar em definitivo. Atleta ainda novo, só 28 anos de idade. Bora fechar o vídeo com uma bomba. Rogério Ceni queimou o seu filme com vários atletas do São Paulo. O episódio envolvendo o Patrick no vestiário do Maracanã no último sábado foi só a gota d'água. E antes desse episódio, várias outras pequenas confusões já haviam minado a confiança do treinador em relação ao restante do elenco. Quero contar alguns dos bastidores, primeiro sobre o episódio de sábado. Consegui mais detalhes e queria passar para vocês que a treta se deu porque, ao ser avisado de que seria substituído, o Patrick resmungou. Rogério Ceni ouviu e foi tirar satisfação, falando alto, gritando. O Patrick não gostou da abordagem do Rogério e respondeu. O pessoal do Deixa Disso apareceu e alguns atletas saíram em defesa do Patrick. Rogério também foi agressivo com esses jogadores. Foi o estopim, foi a gota d'água. E a tendência é que o Rogério Ceni não fique no São Paulo para 2023. O clima é horroroso, péssimo. Por mais que os dirigentes do São Paulo neguem, por mais que o Rogério Ceni depois do jogo contra o Internacional tente amenizar o clima, posso assegurar para vocês que há muito atleta no vestiário do São Paulo irritado, chateado, decepcionado com a forma como o Rogério Ceni conduz o dia a dia. Vou citar alguns casos. Quero começar falando sobre Nicão, principal investimento do São Paulo para a temporada de 2022. O Nicão não quer mais trabalhar com o Rogério Ceni. Outro ponto importante, um dos jogadores mais respeitados pelo torcedor é Miranda, e o Miranda se decepcionou com o Rogério Ceni ao longo do ano. Primeiro porque o Rogério lhe tirou a faixa de capitão, depois porque nas duas decisões, tanto no Paulista quanto na Sul-Americana, o Miranda não foi utilizado, o Miranda não gostou. E a não permanência do zagueiro para 2023 passa também pela continuidade ou não do treinador. Se o Rogério ficar, o Miranda vai buscar novos ares. Até o Rafinha se encontra numa situação meio parecida, bastante incomodado por estar atuando muito mais fora de posição do que na dele. O Rafinha tem jogado como zagueiro pelo lado direito. Outros atletas incomodados com o Rogério Ceni são os gringos, o Galopo e o Nahuel Bustos. O Bustos chegou a ser reserva do Marcos Guilherme, enquanto o Galopo, um investimento muito alto, feito recentemente, não consegue se estabelecer, até porque não tem uma regularidade de jogos. Vou acrescentar mais um nome importante. Luciano, um dos mais decisivos do time, é outro que nunca vai declarar de forma aberta, de forma pública, mas não morre de amores pelo atual treinador. E em meio a essa apuração, conversando com bastante gente,
Posso assegurar que o Rogério Ceni foi ridicularizado pelos jogadores por causa de algo que disse na preleção. Ele chegou a afirmar antes do jogo contra o Fluminense que o Cano era um jogador limitado, pois foi o Cano que marcou os 3 gols que garantiram a vitória do Fluminense em cima do São Paulo por 3-1. E é com todo esse clima que o São Paulo recebe o Internacional hoje, precisando dos 3 pontos. Qualquer outro resultado praticamente elimina o São Paulo do sonho de jogar a Libertadores ou até a pré-Libertadores de 2023. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Quem curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra à tarde com mais um vídeo e com o programa do Nicola por volta das 7h15 da noite. Beleza? Abraço, tchau!